E aí, galerinha, a gente vai dar sequência aí às aulas, né? E a aula de hoje vai ser funções do segundo grau, né? Ou seja, funções quadráticas. E o professor que vai ministrar essa aula sou eu, João Paulo, e espero que todos fiquem atentos aí para a gente arrochar aí nesses assuntos, ok? Então vamos lá. Primeira definição, né? Definição de funções quadráticas. Vamos ver o que é de fato funções quadráticas. Chama-se funções quadráticas ou funções polinomial do segundo grau, né, pessoal? É nada mais do que a função com segundo grau, né? Qualquer função f, né? F de R em R, ó. Ou seja, esse primeiro conjunto aí é de reais, ou seja, nada mais é do que o domínio da função, né? E o outros conjuntos de reais é o contradomínio, certo? Então, dada por uma lei da forma, né? Essa aqui, ó, essa forma aqui, ó, é aqui a forma da função do segundo grau, né, pessoal? F de x, a vezes x, né? É um coeficiente, a vezes a variável ao quadrado, mais b vezes x mais c. Ou seja, ela é formada por essas coeficientes com essa variável x, né? Pode ser qualquer variável, mas está representada pela x, né? Pela letra x aí. Então, é o a, coeficiente a vezes x ao quadrado, e mais b, né? O coeficiente b vezes o x, mais uma variável independente aqui, né? Um coeficiente independente, ou seja, ou também essa outra forma aqui, né? O y assumindo o y, a função, né? Certo? Mudando aqui o y nada mais é do que a função, né, da variável x, ou seja, aí aqui, sendo que os coeficientes a, b e c, né, são os números reais, e a, isso aqui é importante, pessoal, vocês saber que a tem que ser diferente de zero, senão se eu assumir aqui um a igual a zero, esse termo aqui, ó, esse polinômio aqui, ele passa de existir, né, não existe mais, então a variável que tinha o expoente 2, que é ao do segundo grau, ele some. Então, passa a não existir mais essa função do segundo grau. Ou seja, ele passa a ser uma função afim, né? E isso não pode. Para assumir, para satisfazer a definição, ele tem que ter uma variável ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aqui em exemplo que fica mais nítido aí para nós, né? Então, pessoal, aqui primeiramente a gente vai só identificar os coeficientes A, B e C, né? Para a gente estar identificando cada um, né, aí no seu devido lugar. Então, o A assume os coeficientes que tem a função quadrática, né? O x ao quadrado. O B ele assume o x, né? E o C é o termo independente, né? Então, vamos lá. O A dessa primeira função aqui é quem? O A é igual aqui, ó, a 2, né, pessoal? Que está acompanhando x ao quadrado, certo? Então, aqui é 2, então o A é igual a 2. Aqui não tem bicho, né, para a gente estar com medo. Então, ó, o B, quem é o B aí dessa primeira função? O B aqui nada mais do que 3 positivo, né? Então, 3, o B é o que acompanha somente o x, né? Ou seja, o 3. O C, quem é? É o termo independente. Quem é um termo independente aí que não tem variável? É o 5, né, pessoal? Então, o C igual a 5, certo? Vamos lá agora para o segundo exemplo. E quem é que acompanha o x ao quadrado? É o 3, né? Então, é o valor do A. Então, A igual a 3. E o valor do B, quem é? Que acompanha x. Cadê o x? Aqui o x. Quem é B? É menos 4, pessoal. Todo o sinal também inclui aqui no valor de B, certo? Então, menos 4, certo? E o termo dependente, quem é? É 1, né? Que é um positivo, certo? Então, quando ele tiver só, é o valor de C. Pessoal, agora vamos aqui para essa outra função de baixo. A gente pode assumir também, ó, ver aqui o valor de A. O valor de A é igual a... Quem está acompanhando o x ao quadrado é 1, né? Ele está oculto aqui, mas quando está oculto é o valor 1, né?
E o B, quem é aí, pessoal? Quem está acompanhando o X? Cadê o X? Não tem, né? Então, o B, no caso, é igual a zero. Porque o zero aqui, quando não tem, é igual a zero, né? Porque está multiplicando o X. Zero vezes X é zero, né? Então, não tem aqui. Quando não tem, o B é igual a zero. E o C aqui é o valor independente, né? No caso, é menos 1, certo? Então, todo valor, não posso botar só 1, é todo esse valor aqui, ó. O número inteiro, certo? Então, menos 1. Beleza, pessoal? Então, vamos lá seguindo aqui, ó. Não tem bicho, só identificar aqui, ó, quem o A é o valor que está assumindo o x ao quadrado. Então, aqui, ó, não tem é 1, então é menos 1 agora, né? Ó, menos 1, né? E aqui, ó, o valor do B é mais 2, né? Que é o x, que está acompanhando x. Então, B igual a 2. E cadê o termo independente? Quando não tem, é igual a zero, né? Mas sempre vai ter, ó, quando não tem, é igual a zero. Certo? Agora vamos aqui para o último exemplo. Quem está acompanhando sempre tem que existir, né, pessoal? Ó, sempre ele tem aqui o 2 ao quadrado, o x ao quadrado, né? Só não tem os outros. Os outros não podem deixar de existir, né? Só não pode deixar de existir o x ao quadrado, que é a função que é o que assume, pela definição, o valor da função quadrática. Então, aqui o valor do a é quem? É menos 4. Ou seja, no caso, o a nunca vai assumir o valor de zero, em outras palavras. B aqui, ó, já que não tem, é igual a zero, né? Ele pode assumir valor igual a zero, né? Que não vai deixar deixar de existir a função quadrática. E também o C é igual a zero, porque não tem aqui, ó, o termo dependente, ok? Vamos lá agora para o gráfico dessas funções, né? Dessa função quadrática, como é que representa, né? Vamos entender aí como fica o gráfico da função, como a gente pode representar no gráfico, beleza? Então vamos lá, o gráfico, né? O gráfico aí da função, ó, de qualquer função quadrática dada pela formulazinha aí, ó, que a gente já sabe que é essa aí, a elevado a x ao quadrado mais bx mais c, né? Com a diferente de zero. A gente tem que saber que a é diferente de zero, né? A gente já sabe que a é diferente de zero, porque se assumir zero, se assumir aí no lugar do a o zero, passa de não existir mais a função quadrática, certo? Então, para assumir, tem que ter a diferente de zero. E ela assume que é uma parábola, né? O gráfico, né? O gráfico de qualquer função quadrática dada por a função f de x, né? Representada aí pela função quadrática, com a diferente de zero, é uma parábola, né? Certo? Então, quando a gente for fazer uma função representada no gráfico, ele vai ser uma parábola, né? Depende dos valores, ele vai ser em diferentes lugares. Ou seja, vamos lá agora fazer aqui um exemplo, né? Aqui, primeiramente, a gente vai atribuir valores para x, né? Para poder a gente ter coordenadas para a gente jogar do gráfico, né? Interligar essas coordenadas. Então, vamos lá botar aqui valores para o x, né? Bota aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente fazer aqui, obter os valores, né, as coordenadas, a gente vai colocar valores para x e jogar na função que ele vai me dar, né? Então, aqui a função, a f de x é igual a x ao quadrado menos 1, beleza? Então, vamos lá, a gente vai só substituir o valor de x. Então, primeiramente aqui o valor de x é menos 2. Então, aqui, ó, a função, né, menos 2, o x aqui, no lugar do x eu coloco menos 2, né? É igual a x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado é menos 2, né? Que a gente está trabalhando. Menos 2 ao quadrado menos 1, certo? Agora vamos só resolver. Ó. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Porque menos com menos é mais e, 2 vezes 2 é 4. Então, menos 1. Então, aqui, ó, dá 4 menos 1, 3. Então, obtive 3 aqui no primeiro valor, certo? E para o segundo, menos 1, a gente vai apagar isso aqui para a gente estar substituindo. Vou colocar o x aqui só para a gente ir colocando os outros valores depois, né? Então, a gente vai só substituir o x diretamente aqui, ó. Agora, a gente vai substituir o valor, agora o x vai assumir o valor de menos 1. A gente vai colocar aqui menos 1. Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com essa
com essa função, né? Então, ó, sempre atento, a gente vai substituir, né? Depois só conservar o restante, certo? Então, menos 1 elevado ao quadrado é 1, né? Que menos com menos é mais e 1 vezes 1 é 1, né? Isso aí vocês já sabem. 1 menos 1 é 0. Então, para o valor menos 1, a gente obteve 0, né? Opa, saiu aqui. É 0, né? Então, agora para 0, a gente sabe que... Agora, diretamente na mente aí, para não gastar muito tempo, a gente substituindo 0 aqui, 0 elevado ao quadrado, é 0, né? 0 menos 1 é menos 1. A gente aqui de cabeça já podemos fazer, né? E 1, a gente vai colocar 1 aqui, né? No lugar do x. X, 1 elevado a 2, né? Ao quadrado, é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, menos 1 é 0, né, pessoal? E o 2 aqui, né? O 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1, obtemos 3, né? Então, aqui para x igual a 2. Aqui, pessoal, é nada mais do que o valor de y, né? Porque uma coordenada sempre tem x e y, né? E aqui também a gente pode chamar de y, né? Essa função de x. Y é igual à função aqui relacionada a x, né? Ok, pessoal? Agora a gente vai representar aqui no gráfico. Ó, quando o x assume o valor de menos 2, né? O x aqui é na horizontal, ó, né? Quando ele assume o valor de menos 2, o y assume o valor de 3, ó, né? 3 aqui, né? Ó. Então, o pontinho vai ser aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, o pontinho, certo? Então, quando o x assume menos 1, aqui, pessoal, vou apagar porque o pontinho é aqui, né? A coordenada é menos 2 e 3, né? Aí, quando o x aqui assume menos 1, y assume 0, certo? Então, o pontinho vai ser aqui, ó, no menos 1 mesmo, né? Menos 1, peraí, tá dando bug aqui. Pronto. Os pontinhos, o y 0 e o x menos 1, né? Então, ó, aqui 0, né? E quando o x assume 0, o y assume menos 1. Então, o pontinho vai ser aqui agora, certo? E vamos lá para outra coordenada. E quando o x assume 1, ó, agora estamos aqui, ó. Quando assume 1, ó, né? X assume 1 aqui, ó. O y assume 0. Então, o pontinho vai ser aqui em cima do 1, né? Certo, pessoal? Aí, ó. E quando o x assume 2, cadê o 2 aqui, ó? 2. O y assume 3. Então, ó, quando assume 2, o y assume 3 aqui, ó. Então, o pontinho vai ser aqui, ó. Certo? Então, pessoal, a gente já... 2 aqui, que sumiu 2. Quando a gente bota todas as coordenadas, a gente sabe que é uma parábola. Então, a gente só faz ligar, ó. Sabendo que é uma parábola, a gente vai interligando os pontos e descobrindo que a gente obteve uma parábola aqui no gráfico. E é assim que a gente descobre como a gente pode estar obtendo esse gráfico, né? Então, vamos dar sequência aí à nossa aula, né? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com raízes de uma equação do segundo grau, certo? Então, chama-se raízes ou zeros da função polinomial do segundo grau, dada pela fórmulazinha que a gente já sabe, a forma, né? Que é essa função com a diferente de zero, isso não pode faltar, os números reais x tal que f de x, né, é igual a zero. Em outras palavras, as raízes da função, né, y igual a x ao quadrado mais b, x mais c, são as soluções, se existirem, da função quadrática, né, representada aí pela forma, né. Então, pessoal, nada mais do que a gente, para saber a raiz de uma equação do segundo grau, a gente tem que igualar a zero, né? Então, qualquer função, né? Quando a gente iguala a zero, a gente vai desenvolver e encontrar a raiz quando a gente iguala a zero. E
Na função do segundo grau, a gente vai obter duas raízes, né? Duas raízes aí para poder solucionar a equação, certo? E essa fórmula solutiva, né, de uma equação quadrática, dessa forma aí, y igual a x ao quadrado bx mais c, a gente vai obter essa solução através de fórmula, né? A gente vai jogar os dados e na fórmula para poder a gente adquirir, né? A gente vou reescrever aqui, ó, x já está aqui a fórmula, que é chamada forma de Bhaskara. Você já deve ter visto aí por aí, né? Ouvir por aí esse nome, né? Essa fórmula de Bhaskara, que é nada mais é do que menos b, que é os coeficientes, né, da função. Ó, tá todos aqui. A gente vai só pegar e substituir na fórmula para poder desenvolver, né, pessoal? Ó, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Somente, ó, todos os coeficientes estão aí. A gente vai só desenvolver depois, né? Adquirindo os valores de uma função. Então, pessoal, nada mais do que melhor a gente fazer um exemplo para a gente ver isso aí melhor, né? Determine os zeros da função abaixo, ou seja, a raiz, né? Então, vamos lá. Ó. A gente vai obter aqui primeiro os coeficientes, né? Ó, o coeficiente aqui do A é 1, que é o que assume o x ao quadrado, né? O b, quem é, pessoal? É igual a menos 5, né? Que é o que pega o x aqui, né? Ou b não, é menos 5. O c é o termo independente, 6, né? Então, pessoal, a gente vai só reescrever a fórmula, né? Menos b, ó, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? A gente vai só substituir, ó. X é quem? É menos b, quem é b é 5. Então, a menos aqui com menos aqui dá mais. Aí a gente coloca o 5, né? Mais ou menos a raiz de b, quem é b é menos 5, né? Aqui, ó, a gente vai estar só substituindo aqui, ó, ao quadrado menos 4ac. Quem é ac? A é 1 vezes 1 vezes c, que é 6, né? E sobre 2a, quem A é 1. Então, 2 vezes 1, a gente já deixa o 2 aí, né? A gente continuando aqui, pessoal, vai ficar 5 mais ou menos. A gente vai desenvolver aqui a fração, a raiz, né? 5 elevado ao quadrado é menos 5 elevado ao quadrado, vai dar 25, né? Porque menos 5 vezes menos 5 dá positivo e sobra o 25, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, menos 24, né, pessoal? Sobre 2. E a gente passando para cá, a gente vai obter aqui o 5 mais ou menos raiz de 1 é 1, né? Sobre 2. E a gente vai obter duas raízes. No caso, a primeira vai ser o positivo aqui, a gente vai usar só o positivo, que vai ficar 5 mais 1 sobre 2. E o negativo que vai ficar, aqui a raiz de 2, né? É 5 menos 1, né? Que aqui tem dois sinais, a gente vai dividir eles dois. Então, pessoal, fica nada mais do que, ó, 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3, né? E aqui é 5 menos 1, 4. 4 sobre 2 é 2, né, pessoal? Então, a gente obteve duas raízes aí, ó. Né? Aqui é o zero da função. Se a gente substituir aqui, ó, na fração, a gente vai zerar essa fração. No caso, é os zeros da raiz. Essa aqui eu vou passar para poder... É a mesma coisa, né? A gente vai passar para não ficar muito grande a aula. E esse aí fica de exemplo, né? Para vocês fazerem, certo? É só usar a fórmula de Bhaskara que vocês vão encontrar as suas raízes, certo? Agora vamos determinar zeros quando a equação estiver incompleta. Sim, professor, quando estiver incompleta, que a gente usa... A gente pode desenvolver também na forma de Bhaskara. Vocês lembram? Quando está incompleta é porque está faltando ou A, ou no A não, o A não pode faltar, né? O A sempre tem que ter. Ou B ou C, né? Certo? Porque o A sempre vai ter, porque sempre vai existir
o x ao quadrado, certo? Então vai ter sempre quando não tem aqui é 1, certo? Sempre vai ter um valor. E sempre pode faltar ou B ou C, né? Pode existir, porque no caso vai ser 0. E lá na equação, quando a gente for substituir, na fórmula de Bhaskara, a gente pode estar botando o 0, né? Que vai dar a mesma coisa lá, que vai dar a mesma coisa, né? 0 somado ou subtraído ou multiplicado vai dar a mesma coisa, né? Então, pessoal, a gente vai aqui, ó. Quando a gente tem dessa jeito aqui, incompleta, a gente tem outros macetezinhos que a gente pode estar desenvolvendo mais rápido sem ser a forma de Bhaskara, certo? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem, para poder desenvolver a fração, a função, a gente tem que igualar a 0, né? E aqui, como a gente pode resolver mais ligeiro, né? Ó, a gente passa o 4 para lá, que é o termo independente, ó, vai ficar positivo. E aqui, ó, x ao quadrado, a gente passa o expoente como raiz, né? Então fica mais ou menos a raiz de 4, né? Então x1 é igual a mais ou menos a raiz de 4 mais 2. E o x2 é igual a menos 2, né? E a gente separa aqui o mais ou menos, e um fica positivo e o outro negativo. Então obtemos aí as duas raízes, certo? E outro jeito aqui, quando ali, ó, porque aqui a gente teve o C, né? O A e o C, né? E quando tiver o A e o B, a gente tem outro macetezinho para a gente estar desenvolvendo, né? Essa função, ó. A gente escreve, né? Igual a 0. E aqui, pessoal, a gente não vai passar para lá, porque vai ficar a mesma coisa, vai ficar estranho. Aqui a gente pode estar isolando o x, né? A gente coloca aqui, isola o x. O x, para chegar nesse x aqui, foi multiplicado por quem? Para chegar em x ao quadrado, o x aqui. O x vezes x, que dá x ao quadrado, né? Então, ele foi multiplicado. A gente isola aqui. Então, o x que foi multiplicado por x, que deu x ao quadrado. Estão entendendo, pessoal? Eu isolo o x aqui, eu boto só um x aqui, e vou caçar quem foi multiplicado por ele para chegar nesses valores aqui de cima. Então, ó, x vezes x é x ao quadrado, né? Então, eu sei que o valor aí foi x. Mais, eu conservo mais. E quem foi que foi multiplicado por x que deu 3x, né? Foi o 3, né, pessoal? E 3 vezes x, 3x. Aí eu conservo aqui e boto o 0. Então, pessoal, para todo esse valor aqui dar igual a 0, ou esse aqui, né? Ou esse, que é uma multiplicação, né? Uma multiplicação ou um ou outro é 0, né? Que ele vai ser, quando for multiplicar, dá igual a 0, né? Ou um ou outro, né? Ou o termo A ou B, né? Aqui, todo esse parênteses aqui, você considera ele como um número. Então, ou x aqui é 0, porque quando eu multiplicar x mais 3 igual a 0, vai dar 0, né? Vai dar 0. Ou todo esse número aqui também é igual a 0, né? Quando eu multiplicar o x por 0, vai dar igual a 0, né? Então, pessoal, a gente vai separar aqui, ó. O x pode ser igual a 0, né? Esse primeiro termo aqui. Ou todo esse x mais 3 é igual a 0, certo? Então, quando eu multiplicar, eu fazendo aqui, desenvolvendo essa funçãozinha aqui, ó, vai dar, eu passo 3 lá para lá, outro membro, vai dar menos 3, né? Então, aqui obtemos também, ó, dois valores para x. O x é igual a 0, que aqui é o x1, o x2 é igual a menos 3. Porque quando a gente substituir lá na função, vai dar igual a 0. Certo, pessoal? Então, a referência do livro aí foi Matemática, né? Ciências e Aplicações, de Gerson, né? Oswaldo, Roberto e Davi, e Nilce. E obrigado.